Em março de 1996, eu fui levado para um hospital psiquiátrico e amarrado a uma cama, mais ou menos como o cara aí dessa foto. Minha família ficou arrasada quando o psiquiatra falou que eu possivelmente poderia ter transtorno bipolar ou mesmo esquizofrenia. Mas eu não estava preocupado. O que parecia insanidade para todo mundo à minha volta, para mim, era um despertar espiritual, a experiência mais sagrada e especial que tive em toda a minha vida. O que eu não sabia até estudar o trabalho de psiquiatras visionários como Carl Jung, Laura Mosher, John Weir Perry e especialmente Stan Grof, era que muitas pessoas rotuladas com transtorno mental também têm experiências espirituais poderosas, muito parecidas com a minha, e que todas essas experiências começam com o colapso do ego. E na maioria das vezes, o colapso do ego acontece quando estamos atravessando um período de muitas mudanças nas nossas vidas. Mas então, o que é o ego? Meio difícil de explicar, porque a gente usa muito a palavra ego para descrever uma pessoa de personalidade forte e até egocêntrica, mas não tem nada a ver com isso. O ego é o nosso falso eu. É quem pensamos ser, mas que na verdade não somos. A melhor analogia que me ocorreu foi a seguinte: imagine que você é um pintinho, mas que ainda está dentro do ovo. Você pensa que é o ovo, ou seja, o ovo e mesmo a casca do ovo definem quem você é. O nosso ego é mais ou menos isso. É a casca do ovo à nossa volta que usamos para nos proteger, mas que ao mesmo tempo nos limita. Limita nosso potencial de vir à tona. Chega uma hora que temos que romper, quebrar com esse ego para poder crescer. Então agora vou dar um exemplo prático de como tudo isso pode acontecer na vida real. Como eu falei antes, o ego é como um ovo. Então aqui está, o falso eu de Bill Shatner. Uma grande parte do ego do Bill é que ele tem 19 anos e se considera o filhão do pai. Então aí está uma grande parte do que ele pensa que é. Sou filho do meu pai. Ele também é o namorado da Sue. O namoro deles já dura alguns anos. E ele tem orgulho dessa relação também. Outra relação muito próxima que ele tem é com a cidade dele, Nova York. Ele se considera um nova-iorquino. Torce para os Yankees e não se imaginaria vivendo em nenhum outro lugar neste momento da sua vida. Ser nova-iorquino para ele é sinônimo de sucesso. Se você não é vencedor, então você é perdedor e é melhor sair da frente. Sendo assim, Bill é muito competitivo e, como parte dessa competitividade, ele se considera um aluno super aplicado. E, por ser um bom aluno, está se preparando para entrar numa boa universidade. Ele também é cristão. Sua família é cristã e ele foi criado lendo a Bíblia, indo à igreja aos domingos. Então, todos esses aspectos da vida do Bill, a religião, os relacionamentos, a atitude com relação à vida, a vontade de entrar numa boa universidade, a cidade onde mora, todas essas coisas compõem a pessoa que ele pensa ser e representam partes do seu ego que ele mostra ao mundo como o seu falso eu. Ele trabalha duro para manter essa imagem dele mesmo. E se preocupa com coisas do tipo: e se eu não conseguir entrar numa boa universidade e desapontar o meu pai? E se eu perder as pessoas que amo? Esse tipo de coisa. O ego provoca muito medo, porque sempre estamos tentando corresponder às imagens que criamos de nós mesmos. Eis que um belo dia algo acontece na vida de Bill. O pai dele morre. E isso se torna uma experiência muito dramática para ele. Ele não sabe mais o que fazer da vida. Sofre muito com a morte do seu pai. Sofre tanto que, quando chega a hora de estudar para as provas da faculdade, acaba não conseguindo estudar como deveria e não passa nos exames. E sabe o que ele acaba descobrindo? Que não ligava muito mais para tudo isso. A universidade já não importava tanto quanto antes. Talvez fosse uma coisa que o pai dele quisesse para ele mais do que ele mesmo. O que acontece então com um grande aluno aplicado? Ele começa a se perguntar: será que não passo de um fracasso? O que está errado comigo? Não quero mais fazer isso. Para que tudo isso se a gente acaba morrendo? Ele começa a fazer esses questionamentos e entra numa depressão. Sua namorada Sue, que era bonita, mas um tanto superficial, deixa ele com sua depressão,
porque não suporta a ideia de ficar com um cara deprimido, sendo que ela tem só 19 anos e quer curtir a vida, certo? Sue então larga o Bill. E ele começa assim a questionar seus valores realmente. Começa a dizer a si mesmo: quer saber? Agora que meu pai morreu, eu quero ter uma vida mais simples. A vida não tem que ser só sucesso e ser complicada. A vida tem mais a ver com simplicidade. E é assim que eu quero viver a minha vida. E com isso ele começa a olhar em outras direções. E uma dessas direções é o Arizona. Ele vai estudar na Universidade do Arizona. Decide que vai começar toda uma nova vida lá. Chegando lá, seu cristianismo vai por água abaixo, porque ele conhece uma turma New Age, um pessoal com crenças totalmente diferentes das que ele cresceu, com outra maneira de ver o mundo. São muito místicos, jogam tarô e fazem massagem. Ele não acredita muito em tudo aquilo, mas não sabe mais direito se ainda acredita no cristianismo. Aí ele começa a se sentir meio estranho, se sente meio perdido. Foram tantas mudanças em tão pouco tempo, tanta coisa da identidade dele, de quem ele pensava ser, que simplesmente desapareceram da noite para o dia, que ele começa a se sentir estranho fisicamente, meio solto, como se lhe faltasse o chão. No meio de toda essa mudança, Bill vai numa festa, toma umas a mais, dá uns pegas num baseado e bum! O ego dele entra em total colapso. Tudo que ele pensava a respeito de si mesmo parece desaparecer. Ele não sabe mais quem é. Tudo que sabe é que ele sente uma enorme carga de energia de uma fonte desconhecida até então, pulsando por todo o seu corpo. Esta energia está literalmente levando ele para uma nova jornada. Ele está indo para um lugar onde nunca tinha ido. Está indo em direção à sua própria alma. Este pode ser o início de um episódio psicótico. Você sente o despertar da sua alma e todos os seus sentidos e emoções vêm à tona de uma maneira tão forte que realmente não dá para saber o que fazer. E você fica extremamente confuso e começa a se perguntar: o que é realidade? O que é real? Por que estou tão descontrolado, sensível e irritado? Eu não sou mais quem eu pensava ser. Será que estou ficando louco? Estou morto? Estou sonhando? Quem sou eu vira um grande ponto de interrogação, a partir do momento que sua mente consegue se recompor para elaborar essas perguntas. Porque eu te digo, isso tudo é uma experiência muito louca e mística, que pode ser muito difícil, mas que na medida do possível não deve ser reprimida. E o motivo para que este período de aparente insanidade precisa ser aceito e manifesto é porque temporariamente seu ego não está lá. E pela primeira vez na sua vida, sua alma está realmente se comunicando com você profundamente. Na verdade, sua alma não estava muito feliz ao tentar satisfazer todas aquelas expectativas, todas as imagens falsas que você tinha na sua cabeça a respeito de si mesmo. Porque, de fato, não foi você quem colocou essas imagens lá. Seus pais as colocaram, sua religião, a televisão, sua cultura. Sua alma tem um plano próprio para você e agora, pela primeira vez, você está ouvindo. Então, o que pode provocar o colapso do ego? Poderia ser quase tudo, mas para a maioria das pessoas, como com Bill, é a complexa combinação de uma série de acontecimentos e mudanças que leva à primeira experiência do colapso do ego.